Já então a nossa segunda webconferência da disciplina Comunicação e Expressão. A ideia é que eu faça uma apresentação das unidades 5 a 8 durante aproximadamente 20 minutos. Essa explanação ela vai ficar disponível no áudio, depois na disciplina, para futuramente vocês poderem consultar, enfim, para os que não tá? E depois a gente tem um momento interativo para tirar dúvidas, enfim, fazer aí uma interação face a face online da disciplina. Começar então com a unidade 5. E destaquei alguns pontos para a gente considerar. Essa unidade fala de narrativa e descrição. O que é um ponto importante? Porque esse conteúdo está aí? Ao contrário do que pode parecer, todos nós organizamos narrativas diariamente. As narrativas são as histórias que nós contamos. Elas podem ser histórias reais, que temos, ou que nós acompanhamos de alguém, ou elas podem ser ficcionais. Se a gente trouxer a narrativa para o mundo do trabalho, a gente pode pensar assim, todo profissional precisa fazer narrativas. Ele vai contar para um paciente, para um cliente, vai contar episódios para colaborador. Por outro lado, existe um grupo profissional, que são as pessoas que mexem mais com comunicação, enfim, esse grupo usa a narrativa, inclusive do ponto de vista ficcional. Né? Pessoas que trabalham com publicidade, televisão, rádio, cinema. Então, a comunicação trabalha muito com a narrativa do ponto de vista ficcional. Então, a narrativa está em todos os lugares. Daí o nome da unidade, cercado por narrativas e descrição. Podemos pensar, bom, qualquer um sabe contar uma história. Acho que não. Não bem, né? A ideia é que a gente tenha princípios para contar uma história de forma adequada. Vamos pensar muito em duas coisas. Quem está ouvindo, lendo, assistindo alguma coisa que é uma história, essa pessoa quer um começo, meio e fim nessa narrativa, que é o que nós chamamos de enredo. Né? Então, o que você está contando? Como é que começa essa história? Qual que é o conflito dessa história? Quando a gente está contar alguma coisa, às vezes é um pouco irritante quando a pessoa começa a contar a história de forma confusa. Né? Então, ela começa do meio, aí tem que ficar fazendo uma série de outras explicações. Aí a história tem interesse para quem está ouvindo, ou às vezes até o entendimento. Tá? Então, a gente tem que entender que comunicação é alguma coisa que quando eu tenho um domínio daquilo, como autor, produtor, mas eu consigo convencer as pessoas, eu consigo fazer uma comunicação clara com as pessoas. Né? E isso é importante, é isso que se quer. Quando a gente está lá interagindo com os outros, é isso que a gente quer. Então a gente vai desenvolver um enredo, que é essa sequência de do lado da sua inicial. Nós vamos colocar personagens, pessoas vivendo esse enredo. Esse enredo vai ser marcado no tempo e no espaço, então vai passar um determinado tempo, a gente vai falar, o que vai acontecer hoje? Eu já estou marcando o tempo da história. Né? Os espaços, então, olha, eu estava lá esperando a minha carona, de repente, então aí é o que? É o conflito, né? Que é justamente o que vai motivar a atenção de quem está ouvindo para poder acompanhar essa história. E eu tenho, então, esse narrador, que é essa figura, essa voz que conta a história. Uma coisa que a gente destaca muito, nesse caso, é o seguinte. O narrador não é o autor. Né? Você vai dizer assim, bom, mas se eu estou contando a minha história, eu sou o autor ao mesmo tempo? Pode até ser, mas são duas coisas diferentes. Vamos pensar assim, quando você conta uma coisa qualquer que você viveu, aquilo que você viveu como pessoa. Quando você conta, você já transforma o que você viveu. Então aí você, autor, vai transformar, você vai colocar numa hora, né, às vezes um pouquinho diferente, você vai falar de uma forma diferente. Então, a voz que está contando essa história,
de vida é um narrador, né? É uma voz que já está agora manipulando as coisas no bom sentido e está construindo essa história desse leitor, enfim. Então, narrativa, a ideia é organizar isso da melhor forma, atrair e a ser uma história clara no contexto para quem estiver ouvindo essa história. Outro ponto que a gente coloca aí, na unidade 5, é a questão da descrição, né? A descrição é alguma coisa que pode estar associada ou não com a... É comum que ela esteja, mas são coisas diferentes. Então, quando eu vou lá, por exemplo, pegar uma embalagem e olhar uma receita de uma bula, por exemplo, né? Eu tenho a parte descritiva do medicamento numa bula. E isso não é uma narrativa. Uma bula não é uma narração, né? Então, eu tenho vários manuais, enfim, eu tenho vários textos no mundo que são descritivos. Então, a ideia é, um texto descritivo é um texto que está focado em características de alguém, de alguma coisa, de um fato. Quer descrever, quer apontar características, né? Mostrar como é que é aquilo, tá? Do que é feito, como é que é composto. Se é uma personagem, como ela pensa, como ela age, né? E isso é importante, às vezes, para dar um determinado tipo de efeito na história. Que é o que vocês podem observar aí nesse slide que está aparecendo, que eu posso, numa narrativa, colocar uma descrição para dar uma desviada. Vamos pensar, por exemplo, vou usar os exemplos do cinema para falar disso, que aí vocês vão entender bem, né? E que as pessoas que fazem pensam nessas coisas. Isso não é um efeito gratuito, certo? É um efeito que se constrói e que gera no espectador efeitos interessantes, né? Ele gosta de ver aquilo. Quando, por exemplo, eu estou numa cena, às vezes uma sequência muito dramática, às vezes você pode dar mostra uma paisagem, para justamente dar um desvio. Agora não vamos resolver essa cena anterior imediatamente, vamos desviar por uma descrição, uma cena que mostra um cenário, e aí manipular um pouco essa expectativa, né? E isso tanto pode ser no cinema, pode ser na escrita, enfim, qualquer tipo de forma de organização de uma história. Suspense é justamente quando eu vou mostrando um cenário qualquer, descrevendo, no cinema, né, mostrando o espaço, para também criar uma expectativa, né? Então, filme de terror, por exemplo, né, vai filmar as pessoas lá no pântano, a casa onde eles sempre se enfiam para fazer alguma coisa, né? Tudo isso cria um efeito de suspense em quem está acompanhando. Abertura também é muito comum, né? Eu criar uma imagem descritiva ali, mostrando um determinado lugar, uma determinada pessoa, mas sem que essa pessoa ainda tenha de muito concreto, para abrir uma história, um capítulo, enfim. Isso é bastante comum, né, nas histórias também. E eu posso ter também esse alargamento porque é como se eu desse um zoom, assim, né, numa determinada cena. Eu posso ir lá, estou mostrando uma determinada situação, vou num detalhe, faço esse alargamento ali, né, vou mais aprofundando, e aí eu consigo esse efeito, né, de ampliar um pouco aquele momento que eu estou querendo destacar como autor daquela narrativa. Basicamente, então, seria, apesar de a gente estar dando exemplos aqui muito ficcionais, isso pode acontecer, inclusive, com uma pessoa numa situação médica, né? Uma situação de saúde. Então, eu posso, por exemplo, em algum momento que eu estou falando com o paciente, por alguma razão, começar a descrever alguma coisa do medicamento, enfim, como um desvio mesmo, né? Porque existem conversas ou explicações, às vezes, na medicina, que são muito difíceis de ser feitas, né? Então, isso são mecanismos de linguagem que a gente pode usar para ter uma comunicação melhor. Eu posso também fazer uma abertura, por exemplo, de um quadro clínico, né? Então, eu vou descrever o quadro clínico do paciente, ou fazer uma descrição de um exame, né? Ou de um medicamento. Então, tudo isso é descrição, né? Então, o dia a dia das pessoas, ao contrário do que está mesmo envolvido o tempo todo por narrativas e descrições. E isso já tem um efeito muito positivo se a gente tiver, quanto mais domínio da comunicação tiver, mais a gente consegue ter um efeito positivo que a gente deseja. Passando para a unidade 6, essa unidade fala de um outro tema bastante comum, que é a questão da dissertação. Aí a gente sai então do terreno das histórias para o terreno das ideias.
Dissertar sobre uma determinada coisa você ter e a partir desse tema você vai trazer aí uma série de informações, de dados, né, que vão então apresentando conceitos, informações sobre uma determinada coisa. Né. Dissertar então é mostrar dentro abstrato sobre as coisas. E, claro, se eu estou fazendo uma dissertação, é provável que eu tenha um tema que organize essa dissertação. Né? Então, uma coisa que nós vamos aí falar sobre ela, mas não necessariamente só trazendo a opinião, que aí já é argumentação, mas fundamentando essa argumentação em informações, dados, né, estatísticas, enfim, né? Então, isso é que faz com que a sua argumentação fique mais convincente. Não existe coisa mais sem poder de convencimento. O que você acha isso? Eu acho que, não sei, é uma coisa meio chata. As pessoas estão muito acostumadas a dissertar e argumentar dessa forma, né? Isso não explica nada, não convence ninguém de coisa nenhuma, né? Não mostra você como um profissional, por exemplo, né? Engajado, articulado, que sabe responder, né? Isso acontece, por exemplo, bastante. As pessoas trabalham com vendas. Então a pessoa vai explicar lá um determinado produto, vai argumentar. Se ela tiver um discurso muito amarrado, muito treinamento, aquilo fica esquisito, né? Porque a pessoa vê que é um discurso falso, que é uma situação realmente convincente, que é porque ela sabe do produto ou do serviço, aí ela consegue organizar uma argumentação com quem quer que seja, a partir da situação de comunicação que está ali naquele momento. Então isso é importante, a gente, quando está do outro lado das coisas, percebe bem como uma pessoa que argumenta bem, com consistência, sabe do que está falando, é muito convincente. E isso, então, se a gente for pensar como profissionais que em todo momento, por N razões, nós vamos precisar falar de coisas com os outros, né? E interagir, argumentar, isso é bastante importante. Ter esse. Então, para isso que eu vou ter que saber do que eu estou falando, conhecer o meu tema, o meu produto, o meu assunto, né? Ter muita informação e saber onde eu quero chegar nessa argumentação. Quer dizer, o que eu quero, né? De uma forma que, eu quero vender esse produto, quero apresentar esse serviço, eu quero apresentar meu ponto de vista nessa reunião. Então, qual é o meu objetivo e como é que eu organizo o que eu sei sobre aquilo para persuadir as pessoas, sabe? Quando a gente pensa na escrita especificamente, parágrafo argumentativo, isso é uma coisa, um tema muito difícil, né? Para grande parte dos nossos alunos, assim, brasileiros, né? E de outros países. Parágrafo é uma estruturação de escrita bastante importante. A lenda é importante, porque organiza a informação. Quando a gente pensa em argumentação, vamos pensar assim, eu tenho que organizar os parágrafos de modo a, normalmente, ter um parágrafo que vai, ou dois, o tamanho do texto, apresentar o assunto do qual eu vou falar, que ninguém vai ter, né? Especialmente na escrita, eu preciso fazer essa introdução. Depois eu vou ter alguns parágrafos que vão dando as razões que me levam a ter um ponto de vista sobre aquele assunto, e depois eu fecho. A gente então dá aí um conceito bastante comum, que é tópico frasal. Então, cada parágrafo deve, especialmente nos textos mais objetivos, nos textos assim mais claros, né, em que o objetivo é esse mesmo, mais sintéticos, enfim, eu organizar esse parágrafo A. Cada um deles tem uma ideia central, um argumento central, e aí falam assim, mas eu acho que as pessoas devem ter mais envolvimento político no Brasil, porque a nossa situação está muito difícil. Bom, até aí eu já dei um primeiro passo, mas eu preciso desenvolver por que está. Né? Podemos dizer, por exemplo, que tem acontecido uma série de fenômenos na nossa sociedade, ligados à violência, por exemplo, que a sociedade se vê à mercê, né, da situação, e isso é um problema político. Então eu preciso ter essa ideia, exemplificar, dar um pouco de consistência, né? Não basta eu dizer uma coisa e simplesmente achar que aquilo foi o bastante para convencer as pessoas do que eu estou querendo dizer. É isso que a gente chama de desenvolvimento, né? O que o aluno, às vezes, de forma até
falta de conhecimento, ele fala, eu estou enchendo linguiça. Não, você não está enchendo linguiça, você está explicando o que você quer dizer. Porque, o que eu acho que é importante? O que está na cabeça da gente, as pessoas não sabem. Então, não é encher linguiça, é explicar para os outros o que você realmente pensa. Senão fica difícil para a gente entender, para o outro entender o que você está querendo dizer. Passando já, então, para a leitura crítica e inferencial, aqui o que acontece? A gente vai desenvolver dois grandes pontos que têm a ver com os modos como a gente vai lendo as coisas da melhor forma, né, da forma mais adequada. Tá? Quando nós estamos lendo, e aí vamos por de novo no sentido semiótico, que é uma coisa que a gente fala lá atrás, ou seja, eu leio uma imagem, eu leio uma pessoa, eu leio o modo, eu leio uma situação, né, o que está acontecendo, são formas de ler, né? Então, leitura é leitura de livro, leitura de texto verbal, mas também é leitura de todo o resto, tá? E conforme eu vou, então, observando algumas coisas, vou lendo, eu vou fazendo inferências. O que é isso? Eu vou algumas coisas a partir daquilo que eu estou vendo. Então, eu vejo lá uma pessoa com uma determinada roupa, aquilo me faz pensar algumas coisas sobre aquela pessoa, né? São inferências que eu estou fazendo. Ah, ela parece organizada. Ah, parece uma pessoa experiente, tá? De repente, até pela postura, pela aparência, a gente vê isso. Muito bem. Só que as inferências são, então, bastante importantes, são essas conclusões ou essas percepções que eu vou tendo das coisas, tá? Mas eu preciso tomar um pouco de cuidado com o seguinte, toda leitura se dá no contexto, certo? Então eu tenho que ver qual é esse contexto, de onde essa pessoa, por exemplo, que eu estava falando, que pretende, tal, aparece, né? De onde ela vem, o que ela quer ali, né? Qual é a empresa que ela representa, qual parte da empresa ela está representando, porque aí eu começo a fazer uma coisa chamada leitura crítica, que é importante. Às vezes só o que eu consigo inferir não me dá uma leitura consistente. Quando a gente pensa também, por exemplo, em livros, filmes, enfim, você às vezes vai ver um determinado filme com uma expectativa. Você não leu sobre aquele filme, você não sabe o contexto. Aí você tem uma grande decepção, às vezes, né? Esperando de um filme que ele não vai te dar. Por quê? Porque faltou para você o conhecimento crítico. O que é, então, ter uma leitura crítica? É ver o contexto das coisas, buscar informações sobre, não ir ao texto que está na sua frente. Que esse texto, seja uma pessoa, seja um texto verbal, seja um filme, ele tem uma história, certo? Para chegar até aquele momento na sua frente. Saber um pouco disso ajuda com que eu leia, então, esse texto de uma forma mais coerente, Então, vamos voltar para aquela pessoa que eu dei de exemplo. Pode ser que essa pessoa tenha só uma aparência de alguma coisa e que, quando eu vejo de onde ela veio, qual é a história que a trouxe ali, eu vejo que aquela aparência, de repente, não tem nada a ver com o que, de fato, ela faz ali. Pode ser que ela veio ali para parecer isso sem ser, né? Para causar uma impressão que depois não se sustenta. Ah, tá, não, mas veio de uma empresa que até você vai ver lá depois da apresentação, é uma empresa que quer concorrer. Então você pode, de repente, ouvir o que ela fala até para pegar mais informações, para poder saber um pouco mais da sua própria área. Então é isso que a gente chama de saber um pouco o contexto de cada texto, né? E isso é importante para a gente ler melhor os textos que nos aparecem. Bom, para 7, que tem o objetivo de falar um pouquinho sobre a comunicação numa perspectiva que é mostrar que o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente produz em qualquer situação é um pouco uma coisa que a gente é nossa, individual, e é um pouco sempre produto. Isso é o que a gente está chamando de subjetividade. É importante em que sentido, né? Quando a gente vai se comunicar, então a gente vai lá escolher as nossas palavras, as nossas vestimentas, né? Os modos como a gente vai se organizar. Isso que a gente está falando, que a gente está escrevendo, escolhendo, é um pouco nosso, é um pouco pessoal, mas é um pouco também uma representação da família. Ou se for uma empresa, o modo como você vai falar é um cartão de visita seu e da sua empresa. E isso que é subjetividade. Então, assim, você tem que representar o que você fala, deve ou deveria representar essa empresa. Então, vamos imaginar assim, vai um cara falar da Natura, como representante,
dessa empresa Natura. E a Natura tem como princípio, por exemplo, uma construção que ela fez de sociedade, que ela é da sustentabilidade, ao respeito às comunidades, né, as comunidades da Amazônia. É um sujeito que é da Natura e é extremamente preconceituoso na sua fala, por exemplo, despreza as comunidades. Então, essa fala é totalmente inconsistente com relação ao que esse rapaz representa nessa empresa, para as pessoas. Então, ele pode até, que ao lado individual, ter uma fala extremamente bem articulada, mas ele está falando uma coisa que está completamente conflituosa com os interesses da empresa que ele representa. E ele pode até não perceber, o que é péssimo, que é o que a gente fala, a ideia básica da disciplina. Domine a comunicação e você terá efeitos mais positivos em tudo na sua vida, né? Nesse caso, está havendo esse conflito. Eu estou sempre representando as minhas questões e essas questões de interesses de grupos. Pode ser profissional, pode ser pessoal, enfim, é sempre assim. Mesmo que a gente não queira, isso acontece. Daí vem essa história de heterogeneidade, que é uma palavra difícil, tá? Mas o conceito é simples, né? Se tudo que a gente fala é um pouco efeito dos grupos sociais em que a gente está inserido, você é sempre heterogêneo. Ele sempre mistura vozes de grupos, das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas instituições. A nossa fala está cortada por isso, né? Então, as coisas em que a gente acredita, estão na nossa fala, mesmo que a gente não queira que elas apareçam, né? Que a gente não esteja falando claramente. Então, imagine assim, ó, uma pessoa pode estar fazendo um discurso em que ela não disse claramente, eu acredito em Deus. O tempo todo que ela fala mostra isso, tá? Mesmo que ela não diga isso de forma explícita. E isso provavelmente tem a ver. Ela vai mostrando aos poucos qual é a religião onde ela fala, né? De onde vêm essas crenças que ela tem, quais são, de repente, os problemas com outras religiões também que ela tem, tá? Então, isso é que nós estamos chamando de heterogeneidade, certo? Nosso discurso está cheio de mostras, né, de marcas de outras vozes que vêm da sociedade, das coisas em que nós acreditamos, naquilo que a gente diz. Que é a diferença entre mostrada e constitutiva. Às vezes eu cito, olha, como fala lá, vamos pensar uma outra situação, olha, como diz o fulano de tal, nosso CEO, então aí eu estou fazendo uma heterogeneidade mostrada, eu estou dizendo qual de onde esse valor na minha fala, né? Quem são minhas referências, enfim. E quando eu tenho uma heterogeneidade constitutiva, eu não entendo quais são, eu não estou dando pistas para quem está me ouvindo de uma forma clara de onde estão vindo esses meus valores, mas eles estão ali mesmo que eu não dê essas pistas, tá? Seria a constitutiva. Daí passamos para oral e autor. Por que isso também? Bom, segundo o que nós observamos, todos nós somos capazes de produzir comunicação, enfim, mas nem isso não faz de nós, ou de qualquer um de nós, um autor de alguma coisa. Às vezes a gente pode ser autor. Alguns de nós. Isso quer dizer o quê? Eu sou autor na medida em que eu sou reconhecida pela sociedade enquanto um autor. Eu não preciso só de livros. Um diretor de novela é um autor. Todo mundo sabe quem é o Manuel Carlos, quem é o Gilberto Braga, né? Então, todas as pessoas na sociedade têm o reconhecimento de grupos sociais de que ela tem uma obra, né? Faz essa pessoa uma autora. E aí é uma referência à sociedade. Das coisas que ela produz, o que ela faz é diferenciado, representa muitas coisas, muitos grupos ou muitas pessoas, né? Muitos interesses, muitos valores. Então isso é o que a gente chama de essa pessoa que passa a ter um conjunto de obras. Pode ser um autor de obras gráficas, um autor de arquitetura. A gente tem autores, né? Eu tenho médicos autores? Tem médicos. O Ivo Pitangui é uma referência de autor. Ele é um médico que é uma referência, né? Então ele tem aí um conjunto de procedimentos de cirurgia plástica que ele desenvolveu no século passado, que são referência na cirurgia plástica. Então, e isso é uma autoria. Então, em todas as profissões nós temos os autores, são essas pessoas de referência, que têm uma obra diferenciada. Então, o autor é esse conceito que a gente dá letra. Existem mesmo
pessoas que são referência na nossa área. E a gente tem pessoas em ponta, deve conhecer essas obras para a gente ser um profissional mais eficiente e mais conhecedor daquilo que a gente faz. Finalizando a unidade 8, a unidade que fala dos discursos e fala de alguns gêneros, né? Vou passar por isso aqui para os discursos podem ser polêmicos ou autoritários. O que significa isso? Então, aquilo que a gente fala em determinadas situações de comunicação, vamos retomar que o discurso é isso, né? É aquilo que a gente organiza como comunicação num dado contexto, é um discurso. Isso pode ter uma orientação lúdica ou autoritária. Vai ser lúdico quando isso que eu estou organizando como comunicação tem por objetivo objetivo central, despertar a imaginação das pessoas. Então, todas as produções artísticas de entretenimento, elas despertam o imaginário. Certo? Elas estão ali para a serviço da imaginação, o sentido às vezes é mais aberto, que as pessoas vão atribuir aquilo, então podemos ter diferenças de opinião sobre aquilo mais amplas e que se sustentam, né? Então eu posso ver um filme e achar engraçado, o outro pode achar completamente oposto, e isso, o filme tem essa liberdade que permite um pouco essas leituras diferentes, né? Ele foi feito dessa forma. Quando, por exemplo, eu já tenho um discurso polêmico, que não vão nos até essa palavra polêmica no sentido normalmente, que é, olha, eu vou criar discussão com as pessoas, não é isso? Polêmica é um texto que apresenta que veio de forma clara. Então, ele vai dizer o que ele pensa, o que ele acredita, qual é a mensagem. A mensagem é clara no texto polêmico, mas ela não está ali para eliminar o resto das. Então, é um texto que defende uma opinião clara qualquer, mostra uma visão de mundo bem clara, mas aceita opiniões diferentes. Então, se as pessoas estão conversando de uma forma respeitosa sobre qualquer coisa, nós estamos ali tendo discursos polêmicos, certo? As pessoas estão expressando o que elas pensam, mas estão abertas a ouvir o que outras pessoas têm para dizer, mesmo que sejam opiniões divergentes, certo? E isso é um discurso polêmico. Autoritário, já, por sua vez, é aquele que ele acha que só ele está certo, só ele é a verdade, e ponto. Então, são, por exemplo, normalmente os discursos religiosos são assim. Né? Não são todos, mas os discursos religiosos são autoritários. Discursos de lei são sempre autoritários. A lei, em princípio, tenta fechar uma questão na sociedade e dizer, olha, tal coisa vai acontecer isso. Né? A lei está prevendo aquilo. Olha, temos que resguardar os lá de crianças na escola. Né? A lei prevê que as crianças todas têm que estar matriculadas na escola. Então, não é para discutir isso. A ideia é realmente impor, mas às vezes essa imposição é necessária. Então, nem todo discurso autoritário é um discurso que a gente tem que ver essa autoridade de uma forma negativa. Né? Às vezes extrapola, dependendo, mas normalmente não é o caso. Passando para os gêneros, a gente aí coloca alguns itens, alguns gêneros, para que a gente procure, então, escrever melhor, falar melhor, e a gente rapidamente 4. Esquema é essa organização que a gente deve fazer, e isso tanto para falar como para escrever, é interessante que eu tenha de onde eu vou partir, para onde eu vou passar, onde eu vou chegar. Se eu não controlar a minha escrita dessa forma, tem poucas possibilidades da escrita realmente funcionar direito. Aí você fala assim, mas eu sempre tenho que fazer esse esquema antes. Não necessariamente antes, mas em algum momento você tem que ver se a sua escrita está seguindo um esquema, uma organização que faz sentido, né? Para que você quer chegar. Resumo, como nós sabemos, a síntese que a gente faz, né? Uma síntese que deve respeitar as ideias, os fatos que vêm do texto base, que não deve acrescentar opiniões sobre esse texto, que deve seguir a ordem de informações que o texto original apresenta, né? Então, resumo é fazer um entendimento desse texto X e respeitar esse texto, sim, apenas pegar ou as informações principais, ou as ideias principais, ou os fatos que esse texto apresenta. E isso é o que a gente chama de resumo. Que não deve ser feito em tópicos, né? Deve ser corrido. Na resenha, eu já vou ter uma coisa um pouco diferente. Eu vou ter um texto. Eu resenho sempre algum texto. Eu vou resenhar um filme, eu vou resenhar um livro, eu vou resenhar uma outra obra. Na minha resenha, o que vai ter? Vão ter informações dessa obra,
que eu considere as mais relevantes dessa obra para apresentar, e vai ter comentários sobre. Então não basta, nesse caso, apenas trazer as informações, mas eu tenho que também comentar um pouco por que aquilo é bom, por que aquilo não é, por que é relevante, né? Por que é interessante, por que eu estou destacando aquelas informações. Então aí eu vou trazer um pouco de opinião, né, sobre determinada obra que eu estou fazendo a resenha. Finalizamos com a apresentação oral, que, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam também, a apresentação oral bem sucedida, ela foi preparada. Ninguém fala normalmente de improviso, a maior parte das comunicações orais, nas palestras, nos discursos ou nas reuniões, pelo menos não deveria, né? Eu devo ir para uma determinada apresentação oral sabendo onde eu quero chegar, do que eu vou falar, do que as pessoas vão falar, porque assim fica uma apresentação mais clara, mais convincente, viva, que é o que se quer, e que as pessoas possam acompanhar isso com mais clareza, fica mais objetivo, rende mais, faz mais sentido. Então, organizar, a fala não é tão espontânea, especialmente numa situação de apresentação. Eu vou lá na frente e falo qualquer coisa. Não, né? Eu tenho que preparar o que eu vou falar. Se eu vou usar um recurso audiovisual, né? Que hora que esse recurso vai entrar? Porque eu vou pensar essa apresentação como um texto, só que ela é oral, né? Então eu vou ter uma dinâmica diferente da escrita. Mas o fato é que uma apresentação também exige uma preparação. Bom, pessoal, em linhas gerais, eu estou com ligado de novo. Só dei uma paradinha porque para esperar uma pergunta, alguma interação. Alguém. Esse cantinho do bate-papo aqui. Vocês já estão vendo aí algumas mensagens que eu estou trocando com o Henrique, que é o nosso tutor, está fazendo o acompanhamento da webconferência. E aí, se quiserem escrever, falar alguma coisa. A ideia desse momento é realmente que a gente possa interagir, né, online. Você já tem as videoaulas da disciplina, cada videoaula trata de uma unidade, acho que lá consigo desenvolver melhor, né, cada uma delas. Então aqui é fazer uma síntese, mas que a gente possa interagir a partir disso. Até porque a gente não tem interações diretas na disciplina, né? Eu não interajo com vocês diretamente, só nesses momentos mesmo.
Débora, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Quem é? Oi, Débora. Desculpa, é a Nádia. Eu não sei Oi, utilizar Nádia. muito bem aqui esse Não, mas programa. tô te ouvindo direitinho. É... Pode falar. Ai, meu Deus, peraí, só um momento. O cachorro teve um ataque, né? É normal. Tá difícil. Tá difícil. Peraí, só um momento. Débora, Oi. eu tinha feito uma Hum. pergunta aqui pelo Uhum. chat, eu escrevi, eu não sei se você recebeu. Eu não consegui acompanhar completamente Uhum. a conferência hoje. Como que eu faço para estar assistindo esse vídeo novamente? Vai ser disponibilizado na disciplina o link. É que agora a gente gravou, então o pessoal da técnica tem que preparar, fazer esse corte, aí eles conseguem liberar lá para vocês, daqui mais um tempinho. Aí o Henrique, que está acompanhando a gente, ele avisa vocês quando estiver disponível. Certo. E, bom, eu tô um pouco perdida em todas as matérias. Eu entrei com 3 meses de atraso praticamente, porque eu entrei em abril, no Uhum. finalzinho de março, começo de abril, e eu tô bem atrasada com as matérias e não sei ainda direito como mexer aqui em todo esse escritório virtual que a gente tem. Qual é o seu curso? E o meu é de comércio exterior. Ah, tá. Uhum. E eu tô com algumas coisas bem atrasadas. Por exemplo, a parte da questão dissertativa que a gente tem que Uhum. entregar, Uhum. aumentou o prazo para você, para sua Isso. matéria também? Ou Todas. não? Aumentou. Ah, Todas, tá. são todas, tá? Aí vai até o dia 16 a Do prazo que dissertativa você e... tinha, aumentaram 10 dias. E as Entendi. outras continuaram iguais, as objetivas não houve Igual. alteração. Certo. Tá bom, então, vou ver como que eu consigo fazer, mas obrigada pela atenção. Imagina. Um abraço pra você. Outro. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre prazos, datas, é só entrar no fórum com o Henrique ou com a Ana, que são os nossos tutores, e aí eles podem ajudar vocês com tudo isso, tá? Eles estão ali para justamente dar esse apoio, ajudar nas dúvidas, de qualquer dúvida que diga respeito a essa disciplina.
A gente está com 2 pessoas aqui na sala nesse momento, eu, o Henrique, mais 2 alunos. Alguém tem alguma pergunta, alguma porque a minha sala inicial eu já fiz, disponível. Vocês devem ter acompanhado, se não conseguiram acompanhar totalmente, vamos disponibilizar para poder acompanhar depois essa síntese. Vamos reiterar também que em junho a gente vai ter uma outra web com o objetivo de dúvidas para a nossa prova N2 presencial, que vocês já receberam o link para marcar, né, esse dia e esse horário. Então é importante poder acompanhar, bom, ajuda, né? Eu acho que sempre esses momentos de interação, de explicação, são muito bons. Pessoal, se a gente não tiver então nenhuma questão para encerrar a web, a gente já está nesse interativo há algum tempo, já fizeram a apresentação com o microfone, mas as pessoas mesmas que já estavam na sala, aparentemente a gente não tem nenhum novo questionamento. Então eu vou encerrar a transmissão. Agradecer a participação de vocês, reforçar a disponibilização e o fórum, que é um lugar lá de excelência para trocar consultores, tirar as dúvidas, enfim. E convidar vocês então para essa próxima oportunidade que vai ser no comecinho de junho, já para vocês ficarem, já se prepararem aí para esse momento, para que a gente tenha então um final de N1 aí, e também possamos ter uma prova N2 excelente, que todo mundo possa, é o que eu desejo, que todos tenham uma excelente prova N2. Um abraço para vocês então.